Olá, pessoal. Eu sou a professora Adna e agora vamos falar sobre os tipos de choque. Nesta aula, vamos falar sobre choque anafilático, choque hipovolêmico, choque séptico, choque cardiogênico, choque neurogênico. Também vamos falar sobre transfusões sanguíneas, os tipos de hemocomponentes e os tipos de hemoderivados. Então, o que é o choque? O choque é uma crise aguda de insuficiência cardiovascular, onde o coração e vasos não são capazes de irrigar todos os tecidos do organismo com oxigênio suficiente. E a capacidade dessa troca está diretamente ligada à pressão arterial. Nós temos os choques mais comuns, que são o choque anafilático, que é causado por uma reação alérgica, o choque hipovolêmico, que é causado por hemorragias graves ou uma desidratação. Temos o choque séptico, que são bactérias que produzem endotoxinas que provocam uma vasodilatação. E temos o choque cardiogênico, que é a falência do coração. Começando com o choque anafilático ou anafilaxia, que é uma reação alérgica de hipersensibilidade imediata e severa, que afeta o corpo todo. A sua gravidade é o inchaço ou obstrução de vias aéreas superiores ou uma hipotensão que pode ser fatal. E a falta de ar pode ser fatal, a menos que o indivíduo receba um tratamento de emergência prontamente, imediatamente. O choque anafilático acontece quando o indivíduo entra em contato com algum agente ou antígeno que excite demais o sistema imunológico, fazendo com que ocorra uma reação exagerada, chamada de reação de hipersensibilidade do seu organismo, produzindo sinais e sintomas da anafilaxia, num período curto após a exposição ao alérgeno. Por isso que é muito importante a enfermagem perguntar, verificar se o paciente possui alergia a algumas medicações. Porque pode acontecer, se o paciente fazer uso de algum medicamento que ele tem alergia, ele pode entrar em choque anafilático. O tratamento inicial para o choque anafilático é uma injeção intravenosa de adrenalina, que pode ser repetida de 3 a 5 minutos, e oferecer oxigênio ao indivíduo por meio de uma máscara. Lembrando que nós temos várias vias de infusão dessa adrenalina, vias de administração. Ela pode ser subcutânea, ela pode ser intravenosa, vai depender muito do momento e da situação. Se a garganta estiver fechada e impedir a passagem do ar, é necessário realizar uma cricotireoidectomia, que é um procedimento cirúrgico para manter a respiração, a oxigenação e a integridade cerebral, até que a situação seja normalizada. Pois precisamos recordar que tempo, oxigênio é cérebro. Se o paciente fica sem o oxigênio, ele pode ter sérios danos neurológicos. Após a resolução dos sinais e sintomas, é importante observar o paciente por no mínimo 4 a 6 horas. E já nos casos mais severos e já refratários, é importante observar o paciente de 10 a 24 horas. Os principais sinais e sintomas do choque anafilático são dificuldade em respirar, uma sudorese, uma pele pálida e fria, pulso rápido, um chiado ao respirar. Também pode ocorrer coceira, vermelhidão pelo corpo, confusão mental, inconsciência, colapso vascular, incontinências, vômitos, dor abdominal. Pode acontecer alguns inchaços, edemas de boca, olhos, nariz. Então, nós temos que observar esse aumento dos batimentos cardíacos do paciente. O paciente, às vezes, pode relatar uma sensação de bola na garganta, ele começa a ter uma fala um pouco abafada, ele não consegue falar direito. Então, nós temos que observar todos os sinais e sintomas do paciente. É muito importante, ao administrar o medicamento, a gente estar conversando com o paciente e observando. E sempre que o paciente apresentar qualquer tipo de reação, seja ela uma reação
contrária ou um efeito esperado do medicamento, nós precisamos estar atentamente observando esse paciente, pois mesmo que seja um efeito esperado do medicamento, esse efeito esperado pode se agravar. Agora vamos aprender sobre o choque hipovolêmico, que é caracterizado pela perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, que pode levar à morte em poucos minutos. Uma das causas principais do choque hipovolêmico é a hemorragia, mas outras situações aparentemente menos graves também podem gerar esse tipo de choque. E o choque hipovolêmico também pode ser causado por perdas de líquidos, como vômitos intensos, acidentes, cólera, forte diarreia e em casos de inflamações, hemorragias, queimaduras. Os sinais e sintomas do choque hipovolêmico são taquicardia, vasoconstrição cutânea, ansiedade, hipotensão postural, tontura, concentração da urina, sensação de frio, sede excessiva e diminuição dos níveis de pressão arterial, evoluindo para o óbito. Então, a equipe de enfermagem tem que ficar muito atenta com esses sinais de choque, do choque hipovolêmico. O que seria uma vasoconstrição cutânea? É quando o paciente apresenta a pele, principalmente de extremidades, uma pele rendilhada, uma pele que nós chamamos de marmorizada, onde é observado que tem uma vasoconstrição nessa pele, onde a circulação não é plena. Nós podemos entender essa concentração na urina é quando a gente observa o período de diurese de 24 horas desse paciente é potencialmente diminuído. Então, em 24 horas, o paciente apresentou 100 ml de urina. Então, nós temos que ficar atento também nesses números, né, nesses cuidados com o paciente. O tratamento para o choque hipovolêmico é feito através da transfusão sanguínea e ou administração de soro na veia por acesso venoso, sendo fundamental parar a causa do sangramento ou a situação que leva a essa perda de líquidos. A morte causada pelo choque hipovolêmico só ocorre se a quantidade de sangue e líquido perdida corresponder a 1/5 do volume total da quantidade de sangue de um ser humano, que corresponde a aproximadamente 1 litro de sangue. Os cuidados de enfermagem ao choque hipovolêmico são aferir sinais vitais com frequência, manter um acesso venoso calibroso e sempre permeável, auxiliar no processo de estancar a hemorragia, manter o paciente em repouso absoluto, coleta de materiais para exames, caso for necessário, preparar o paciente para um procedimento cirúrgico, também se for necessário, manter uma monitorização de parâmetros vitais, o controle de débito urinário, ofertar o oxigênio sempre que prescrito, administrar as medicações também prescritas e observar e comunicar e anotar qualquer sinal de intercorrência. O choque séptico ou a septicemia é uma infecção generalizada que se dá quando as bactérias, fungos ou vírus de uma infecção local chegam à corrente sanguínea, espalhando-se por todo o corpo, causando sintomas do choque. Seu tratamento é feito com a internação do paciente em unidade de terapia intensiva, o uso de antibióticos e de medicamentos para regularizar essa função cardíaca e renal. O choque séptico provoca uma diminuição da pressão arterial, dificultando a chegada de sangue e de oxigênio no cérebro, coração, rins e outros órgãos. Isto leva à presença de sinais e sintomas como febre, dificuldade para respirar, pouca urina, edemas, alterações da pressão sanguínea. E quando tratado a tempo, o choque séptico tem cura. E o tratamento para o choque séptico requer uma tomada de antibióticos. Então, o principal tratamento é uma antibiótico-terapia, são administrações de antibióticos. Além disso, pode ser que o paciente precise respirar por aparelhos
E por isso, nós vamos, em alguns casos, colocar o paciente em ventilação mecânica. E essa terapia medicamentosa, além de antibióticos, também o paciente vai utilizar de vasopressores. E o paciente possivelmente vai estar numa internação de unidade de terapia intensiva. O paciente vai ser direcionado a uma UTI. E as causas, o choque séptico pode ser causado por diversos fatores. E o mais comum é a migração de bactérias, fungos ou vírus localizados num único órgão, como no caso de uma pneumonia, por exemplo, chegarem à corrente sanguínea e espalharem por todo o corpo. Também pode ser sondas, alguns catéteres infectados, também são outras possíveis causas de choque séptico. Então, os sinais e sintomas do choque séptico são infecção, febre alta, paciente adulto, uma frequência cardíaca maior de 90 batimentos por minuto. Paciente adulto também, uma frequência respiratória maior que 20 batimentos de respiração por minuto. Leucócitos alto, acima de 12.000, ou muito baixo, abaixo de 4.000 células. Pressão arterial muito baixa, então uma hipotensão, edemas, diminuição do débito urinário, então uma pouca urina, diminuição de plaquetas, uma vasoconstrição, dificuldade em respirar, e, em alguns casos, perdas da consciência ou uma confusão mental. Então, para um bom diagnóstico do choque séptico, é importante realizar exames laboratoriais associados ao exame clínico do indivíduo. E com 2 ou mais sintomas, já é uma indicação de choque séptico. E o tratamento principal é a antibiótico terapia. E a assistência de enfermagem inclui aferir os sinais vitais com frequência, manter um acesso venoso calibroso e permeável, manter o paciente em repouso absoluto, coleta de materiais para exames caso necessário, manter uma monitorização dos parâmetros vitais, um controle de débito urinário, ofertar oxigênio e antibióticos quando prescrito, e observar e comunicar e anotar qualquer intercorrência com o paciente. O choque cardiogênico ele é causado por uma disfunção cardíaca. As principais causas é o infarto agudo do miocárdio, arritmias, cardiopatias, valvulopatias, que são problemas nas válvulas cardíacas, hipertensão arterial ou infecção. E para o seu tratamento é utilizado medicamentos como antiarrítmicos, vasodilatadores. Os principais sinais e sintomas para o choque cardiogênico são taquicardia, vasoconstrição cutânea, ansiedade, hipotensão postural, tonturas, concentração da urina, sensação de frio, uma sede excessiva, diminuição dos níveis de pressão arterial, êxtase jugular. O que seria a êxtase jugular? Como no exemplo da foto, nós estamos observando que há uma grande dilatação da jugular. Então, o paciente apresenta essa dilatação, uma jugular um pouco, aparentemente, bem fácil de visualização. E é um processo bem estranho, assim, que você observa que não está realmente comum. Literalmente é isso, há uma êxtase jugular no paciente. E pode evoluir para o óbito, mas o processo é mais lento. A assistência de enfermagem no choque cardiogênico inclui aferir sinais vitais com frequência, manter um acesso venoso calibroso e permeável, manter o paciente em repouso absoluto, coleta de materiais para exames quando necessário, manter monitorização dos parâmetros vitais, controle do débito urinário, oferta de oxigênio e medicamentos quando prescrito, e observar e comunicar e anotar qualquer intercorrência. Temos o choque por compressão, que é o choque por compressão do coração por outros órgãos ou corpos, impedindo que ele complete a sua função. Pode ser, essa compressão do coração pode vir pelos outros órgãos ou alguns corpos estranhos. A principal causa é uma pneumotórax por tensão, que há uma compressão do pulmão e também do coração.
Um tamponamento cardíaco, que é o extravasamento de sangue para o espaço entre o pericárdio e o músculo cardíaco, comprimindo assim o coração. Uma ruptura do diafragma, que é uma herniação das vísceras intestinais para o tórax. O tratamento é solucionar principalmente o problema que está causando essa compressão cardíaca. Os principais sinais e sintomas do choque por compressão é a taquicardia, a vasoconstrição cutânea, a ansiedade, hipotensão postural, tontura, concentração da urina, sensação de frio, uma sede excessiva, diminuição dos níveis de pressão arterial, e, novamente, uma êxtase jugular, que é a distensão de jugular, conforme apresentado na figura. E pode evoluir para o óbito, mas o processo é bem mais rápido. A assistência de enfermagem ao paciente que possui choque por compressão inclui a aferição dos sinais vitais com frequência, manter acesso venoso calibroso e permeável, manter paciente em repouso absoluto, coleta de material para exames quando necessário, preparar o paciente para procedimentos cirúrgicos quando necessário, manter uma monitorização dos parâmetros vitais, controle de débito urinário, a oferta de oxigênio e medicamentos de acordo com a prescrição médica e observar e comunicar e anotar qualquer intercorrência com o paciente. O choque neurogênico são os danos causados no sistema nervoso autônomo simpático. As principais causas são danos causados na medula espinhal e os efeitos adversos de anestésicos. Os principais sinais e sintomas são a bradicardia, a vasodilatação cutânea, ansiedade, hipotensão postural, tontura, diminuição dos níveis de pressão arterial, êxtase jugular, pode evoluir para um óbito, mas o processo é mais lento. O tratamento para o choque neurogênico são a utilização de fármacos, e aí vai depender muito do perfil do paciente, do tipo do choque, como ocorreu o choque, e temos que seguir a prescrição médica. E a assistência de enfermagem inclui aferir os sinais vitais com frequência, manter o acesso venoso calibroso e permeável, manter o paciente em repouso absoluto, coleta de materiais para exames quando necessário, uma monitorização rigorosa dos parâmetros vitais, controle de débito urinário, oferta de oxigênio e medicamentos de acordo com a prescrição médica e, principalmente, observar, comunicar e anotar qualquer intercorrência com o paciente. Vamos falar um pouco sobre a transfusão sanguínea. Nós temos tipos de sangue A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Cada tipo sanguíneo tem um doador específico e um receptor específico. É importante nós sabermos o doador e o receptor. Também devemos considerar o fator RH, que pode ser positivo, uma presença do fator rhesus, o RH é o fator rhesus, e negativo, que é a ausência desse fator rhesus. O RH positivo recebe hemocomponentes de fatores RH positivo e negativo. Porém, o RH negativo, ele recebe hemocomponentes apenas com fator RH negativo. Então, negativo só recebe de negativo. É importante conhecermos os tipos de hemocomponentes. Então, nós temos o sangue total, o seu uso é restrito e, quando necessário, o banco de sangue precisa fazer a reconstituição, que é hemácias mais plasma. Nós temos os concentrados de hemácia, que acontece nos casos de anemias crônicas ou anemias agudas. Nós temos o concentrado de hemácias leucodepletadas, que são pacientes com reação febril não hemolítica. Também na utilização da prevenção de infecção pelo citomegalovírus e infecções por HTLVI. Então, nós temos que saber todos esses tipos de hemocomponentes e qual é a sua principal indicação.
Os concentrados de hemácias lavadas também, que são reações utilizados para reações transfusionais alérgicas e não hemolíticas. Os concentrados de hemácias deglicerolizadas, que aumenta o período de estocagem de unidades de sangue raros, ou bolsa autóloga. O que é essa bolsa autóloga? Essa bolsa autóloga são o sangue da própria pessoa que é reservado para, se caso ela necessitar de uma transfusão, ter o sangue dela mesma para ser utilizado. Nós temos o concentrados de granulócitos, que é utilizados em casos de neutropenia com quadro infeccioso refratário à antibiótico terapia, após 48 horas desse uso. Os concentrados de plaquetas, que é o uso profilático no período pré-operatório, uma plaquetopenia e disfunção plaquetária também são indicações. O concentrado de plaquetas leucodepletadas, que é utilizado no caso de pacientes que necessitam de transfusão de repetição. Temos o plasma fresco congelado, pacientes com sangramento e deficiência dos fatores de coagulação. E o crioprecipitado, que é extraído do plasma fresco congelado, utilizado em situações associadas ao consumo de fibrinogênio. Quem vai verificar o tipo de hemocomponentes é o profissional médico, que vai avaliar o paciente e vai indicar o tipo de hemocomponentes a ser infundido. Também é importante sabermos os tipos de hemoderivados. Nós temos as imunoglobulinas, utilizadas em pacientes imunodeprimidos, pacientes com hepatite B ou tétano. A albumina, também utilizada para tratamento de ascite, cirrose hepática, síndrome nefrótica, grandes queimados, um pós-operatório de transplante de fígado. Temos o concentrado do fator 8, utilizado em pacientes com hemofilia A. O concentrado do fator 9, utilizados em pacientes com hemofilia B. Precisamos se atentar para alguns cuidados prévios à transfusão, ou seja, antes da transfusão. Avaliar o nível de consciência para determinar se o paciente consegue relatar alguma reação transfusional. Fazer um levantamento do histórico de saúde do paciente, histórico transfusional, uso de medicamentos como anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. Realização dos testes de compatibilidade, principalmente testes com fator de RH. Utilização de equipos específicos, então o equipo de correr esses hemoderivados são equipos próprios, específicos. Verificação dos sinais vitais, confirmação da identificação do paciente e da bolsa de hemocomponentes ou hemoderivados. É importante lembrar que os hemocomponentes e hemoderivados, eles são infundidos em via única, não pode administrar nenhum tipo de medicamento à bolsa. E também a utilização de um acesso venoso exclusivo para a infusão de hemocomponentes. Durante a transfusão, é importante a gente ter alguns cuidados, uma vigilância mínima nos 10 primeiros minutos do paciente. Então, nós temos que fazer essa vigilância à beira-leito, verificando os sinais vitais, níveis de consciência, observando o paciente nos 10 primeiros minutos de infusão. Manter a vigilância constante durante toda a transfusão. Não usar pressurizadores para a infusão de bolsas de hemácia. O que são pressurizadores? É você fazer uma pressão, utilizar algum equipamento para fazer pressão dessa bolsa para ir mais rápido. Quando a gente faz pressão, seja ela através de um pressurizador ou seja ela com as suas mãos mesmo, você aperta a bolsa de concentrado, você está quebrando as hemácias e isso pode prejudicar o paciente. Infundir a bolsa em tempo máximo de 4 horas, então essa bolsa não pode ultrapassar 4 horas de infusão. Descartar a bolsa ao término do período, mesmo que a infusão não tenha sido concluída. Nós temos toda uma RDC que regulamenta todo esse processo de transfusão sanguínea, que é a RDC 33. Também, pós a transfusão,
nós temos que ter cuidados também com o paciente, verificar os seus sinais vitais, o aspecto de pele, nível de consciência. E, principalmente, nós temos que, todo momento, avaliar o paciente e, caso observar alguma reação transfusional. Durante o processo de transfusão, o paciente pode apresentar algumas reações, que nós chamamos de reações transfusionais agudas imunológicas. Essas reações podem ser hemolíticas, devido à incompatibilidade do fator ABO, e os principais sinais e sintomas são dor no tórax, dor no local da infusão, dor abdominal, hipotensão grave, febre, podendo evoluir para uma insuficiência renal aguda. O tratamento é imediatamente suspender a infusão, fazer hidratação, ministrar diuréticos e dopamina, tudo com prescrição médica. Temos também a reação anafilática, que é causada pelo anticorpo do paciente contra o IgA do plasma do doador. Então, ocorre essa incompatibilidade do anticorpo do paciente, vai contra o IgA do plasma do doador. Os sinais e sintomas são náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, hipertensão transitória, seguida de hipotensão, um rubor generalizado, calafrios sem febre. O tratamento é com a epinefrina, adrenalina, expansão de volumes, intubação orotraqueal, broncos dilatadores, antihistamínicos e, claro, no início desses sinais e sintomas tem que ter uma pausa, né, do hemotransfudido, né, uma pausa da solução que está sendo transfundida no paciente. Então, imediatamente, qualquer tipo de reação, imediatamente a gente tem que parar o sangue ou o hemoderivado que está sendo infundido no paciente. Nós temos uma reação hemolítica, uma reação febril não hemolítica, que é causada pelo anticorpo do paciente contra antígenos leucocitários do doador. O que acontece como sinais e sintomas? Um aumento de 1 grau da temperatura corporal e tremor. Então, o paciente inicia a transfusão com 37 de temperatura. E ele tem até, depois de 10 minutos, 15 minutos, você vai verificar, aumentou 1 grau, foi para 38 de temperatura, e isso é uma reação febril. O tratamento é paracetamol e meperidina. Temos também a urticariforme, que é causada pelo anticorpo do paciente contra proteínas plasmáticas do doador. Os sinais e sintomas são pápulas puriginosas ou uma vermelhidão na pele. O tratamento é com antihistamínico. E temos também uma reação chamada de Trale, que acontece o quê? Os anticorpos do doador vai contra os leucócitos do paciente. Os sinais e sintomas são insuficiência respiratória aguda, uma imagem de raio-x sugestiva a um edema pulmonar, sem sinais de insuficiência cardíaca. Também o paciente pode ter calafrios, febre, cianose, hipotensão. O tratamento é a oxigenoterapia com ventilação mecânica. Nós temos as reações transfusionais agudas não imunológicas, que são reações que não estão relacionadas ao fator imunológico do paciente. Então, nós temos uma sobrecarga de volume, causada por volumes excessivos nos pacientes, principalmente pacientes de insuficiência cardíaca congestiva. Os sinais e sintomas são semelhantes à Trale. O tratamento é diurético, oxigenoterapia e elevação de decúbito. Temos a contaminação bacteriana. Sua principal causa é por contaminação por bactérias. Os sinais e sintomas são febre, calafrios intensos, tremores, taquicardia, hipertensão ou hipotensão, náuseas, vômitos, dor lombar e respiração encurtada. O tratamento é encaminhar uma amostra da bolsa para a cultura, além de antibióticos terapia e uma terapia para choque séptico. Nós temos a embolia gasosa, que é uma infusão endovenosa de ar. Os sinais e sintomas são dispneia súbita, ansiedade, tontura,
sensação de morte iminente, dor retroesternal, confusão mental seguido por obnubilação, que é uma percepção diferenciada do ambiente. O paciente começa a apresentar um pensamento incoerente, fragmentado, surgem formas de alucinações e perdas de consciência. O tratamento é decúbito lateral esquerdo do paciente, o Trendelenburg e oxigenoterapia. Nós temos também a hipotermia, que é a infusão rápida de hemocomponentes frios. Os sinais e sintomas são uma temperatura inferior a 36 graus, seguidas por tremores, taquicardia, letargia, rebaixamento do nível de consciência. O tratamento é aumentar a temperatura corpórea do paciente, infusão intravenosa de soluções aquecidas. Temos a hipercalemia, que é uma infusão rápida de várias unidades de sangue estocado. Os sinais e sintomas é uma arritmia e parada cardiorrespiratória. O tratamento é glicose mais insulina endovenoso, que vai levar o potássio por meio intracelular, cálcio, bicarbonato, diuréticos. Temos a hipocalcemia, que é causada pela transfusão maciça de sangue e citrato. Os sinais e sintomas é arritmia e parada cardiorrespiratória. O tratamento é feito através do gluconato de cálcio. E as reações transfusionais tardias são reações hemolíticas, púrpuras, hemosiderose, que é uma sobrecarga do ferro, e doenças também infecciosas. Todas essas são reações transfusionais agudas não imunológicas. Nós temos que perceber, observar o paciente, pois ele pode ter esses dois tipos de reações. Então, pessoal, vale lembrar que todas as imagens foram tiradas do Google Imagens e todo o conteúdo está relacionado à Escola Técnica Profissionalizante ESSA na sua apostila do técnico de enfermagem. Neste capítulo, nós abrangemos os assuntos dos tipos de choque, falamos sobre choque anafilático, hipovolêmico, séptico, cardiogênico, choque por compressão e choque neurogênico. Também falamos toda a parte de transfusão sanguínea e vale também lembrar que os exercícios de fixação é uma oportunidade para a gente ter uma fixação melhor dos temas abordados. Até o próximo tema.